Ele nunca disse que amava o pai, e o pior, acreditava que teria tempo. O tempo é uma ilusão cruel, porque ele te faz acreditar que as pessoas vão estar sempre lá amanhã, que vai dar para pedir desculpas depois, para dizer o que sente depois, para abraçar depois. Mas o depois nunca é garantido. E quando Gabriel finalmente entendeu isso, já era tarde demais. Gabriel cresceu numa casa onde sentimentos eram coisas silenciosas. O pai era um homem duro, desses que acreditavam que o amor se mostra trabalhando, não falando. Um homem que acordava antes do sol, tomava café frio e passava o dia inteiro debaixo de sol ou chuva sem nunca reclamar. Nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobraram palavras doces. Quando Gabriel era pequeno, tentava chamar a atenção do pai com desenhos, notas boas, pequenas conquistas, mas o máximo que recebia era um aceno de cabeça, um bom seco e aquele silêncio de quem amava, mas não sabia como demonstrar. E aquele menino foi crescendo, achando que carinho era fraqueza, que abraço era perda de tempo, que dizer "eu te amo" era desnecessário. Quando adulto, Gabriel se tornou uma cópia moderna do pai. Trabalhava demais, falava de menos. O pai envelheceu, o cabelo ficou ralo, o passo mais lento, mas o jeito firme continuava o mesmo. De vez em quando ligava para o filho, sempre com assuntos práticos. "Mas tá tudo bem no trabalho?" Consertou o carro. E sua mãe? Nunca um "como você está?" E do outro lado da linha, Gabriel respondia rápido, querendo encerrar logo. "Tá tudo bem, pai." E desligava. Ele achava que o amor deles estava seguro, guardado nas entrelinhas. Só que amor guardado demais se perde. Até que chegou o dia em que o telefone tocou de madrugada. Gabriel atendeu irritado, achando que era engano. Mas era a mãe. A voz dela vinha trêmula, cortada por soluços. "Teu pai, ele passou mal, tá no hospital." Nesse instante, o mundo de Gabriel parou. É incrível como, em segundos, tudo o que você achava importante perde o sentido. O carro, o dinheiro, os compromissos, nada disso importa quando o tempo resolve te cobrar. Gabriel correu. Dirigiu sem pensar. As luzes da cidade passavam borradas e o coração batia num ritmo que parecia um castigo. Cada lembrança vinha como um golpe. O aniversário que ele esqueceu, o Natal em que não foi, as vezes que o pai tentou puxar conversa e ele não quis ouvir. Tudo voltou, e junto, o arrependimento. Quando chegou ao hospital, o corredor parecia mais frio do que nunca. A enfermeira o reconheceu, desviou o olhar, e ele já sabia. A mãe estava sentada num banco com as mãos no rosto. Não precisou dizer nada. Gabriel caminhou até o quarto com as pernas tremendo. E quando viu o pai deitado ali, imóvel, ele entendeu o que é o verdadeiro silêncio. Aquele que não tem volta. Sentou ao lado da cama, pegou a mão já fria do pai e chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes, e entre soluços, as palavras finalmente saíram. "Eu te amo, pai. Me perdoa." Mas o pai não ouviu. A voz dele, que antes era dura e firme, agora estava calada para sempre. Gabriel ficou ali por horas, sem saber o que fazer com a culpa. Quando o caixão foi fechado, ele sentiu como se uma parte dele tivesse sido trancada junto. Nos dias seguintes, o mundo seguiu, como sempre segue. As pessoas voltam ao trabalho, a rotina engole o luto, o tempo empurra a dor para dentro. Mas para Gabriel, nada era igual. Ele via o pai em tudo, no som da chaleira, no cheiro do café, no barulho da chuva batendo no telhado, e toda lembrança vinha com a mesma pergunta: "Por que eu nunca disse?" Meses depois, enquanto ajudava a mãe a arrumar o quarto do pai, encontrou uma caixa velha no fundo do armário. Dentro dela, cartas. Muitas cartas. Escritas à mão, com a letra dele. Eram rascunhos de pensamentos, desabafos, tentativas de dizer o que nunca teve coragem de falar. Gabriel começou a ler, e cada frase era uma facada no peito. "Meu filho está crescendo, e eu não sei mais como conversar com ele. Queria que ele soubesse o quanto me orgulho, mesmo sem eu dizer. Tenho medo de partir e ele achar que eu nunca o amei." Gabriel chorou até não ter mais lágrimas. Aquela caixa era a prova de que o pai sempre o amou, só não sabia mostrar.
E ali, no meio daquela dor imensa, nasceu algo novo. A vontade de mudar, de quebrar o ciclo, de não deixar o silêncio vencer mais uma vez. Ele começou pequeno. No primeiro mês, ligou para a mãe só para dizer que a amava. No começo, ela achou estranho. Depois chorou. Gabriel começou a visitar os tios, os primos, a mandar mensagens para amigos que não via há anos. Começou a dizer o que sentia, mesmo que soasse bobo. E cada vez que fazia isso, sentia como se libertasse aquele menino que passou a vida engolindo palavras. Tem gente que acha que se abrir é fraqueza, mas na verdade é força. É a força para não repetir a história. Gabriel percebeu isso de verdade quando nasceu o filho dele, o pequeno Lucas. No hospital, segurando aquele bebê nos braços, fez uma promessa em silêncio. Você nunca vai crescer sem ouvir eu te amo. E cumpriu. Todos os dias, antes de dormir, ele dizia. Mesmo cansado, mesmo ocupado. Dizia, porque aprendeu da forma mais dura que as palavras têm um peso que o tempo não apaga. Os anos passaram, Lucas cresceu, e Gabriel virou um homem diferente, um pai diferente. O tipo de homem que não tem medo de chorar, de abraçar, de demonstrar. Às vezes, quando olhava para o espelho, via no próprio rosto o reflexo do pai. E sorria, porque sabia que, de algum jeito, ele ainda estava ali. Nas atitudes, no amor, nas cartas que guardava numa gaveta, lidas e relidas tantas vezes. Gabriel começou a contar sua história em palestras, escolas, igrejas. Falava sobre o silêncio, sobre a importância de dizer o que se sente. E em cada plateia havia alguém chorando. Porque essa dor é universal. Todo mundo tem alguém que ama, mas esquece de dizer. Todo mundo acha que vai ter tempo, mas a vida não avisa quando acaba. Numa dessas palestras, um senhor se aproximou no final, com os olhos marejados, e disse: depois que ouvi sua história, liguei para o meu filho. A gente não se falava há 10 anos. Ele chorou. E sabe de uma coisa? Obrigado por me fazer lembrar que ainda dá tempo. Foi ali que Gabriel entendeu que sua dor tinha virado cura para outros. E talvez esse seja o sentido da vida. Transformar aquilo que te destruiu em algo que salva alguém. Às vezes o amor não chega na hora certa, mas ainda assim chega. E quando chega, muda tudo. No aniversário de falecimento do pai, Gabriel foi ao cemitério sozinho. Sentou na grama, colocou uma flor e ficou em silêncio. Não era um silêncio de arrependimento, mas de paz. Tirou do bolso uma das cartas que o pai havia escrito e respondeu com a própria letra. Pai, eu demorei, mas aprendi. Obrigado por ter me amado mesmo sem saber mostrar. O vento soprou leve e por um instante ele sentiu como se o pai estivesse ali. Não no corpo, mas no ar, no tempo, no perdão. E ali, Gabriel sorriu. Pela primeira vez, sem culpa. E talvez seja isso que o amor faz quando é verdadeiro. Ele não some, só muda de forma. E se existe uma coisa que essa história precisa te deixar, é isso. Não espera. Não espera o caixão, o arrependimento, o tempo, porque um dia você vai entender o valor de dizer o que sente, mas talvez já seja tarde demais. Então fala agora, abraça agora, ama agora, porque nada dói mais do que as palavras que a gente guardou. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você tem uma história parecida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.